Bora lá, pessoal. Vamos fazer a nossa aula de orientação de estudo e plantão de dúvidas. Beleza? Vou repassar aqui pelos conteúdos da prova P5 para que vocês se preparem da melhor maneira possível. O primeiro conteúdo, ele está lá no caderno 3, aula 28, página 404, que é o uso das letras da matemática. Então, é a primeira aula onde a gente vai começando a elaborar a ideia de álgebra, né? Que agora vocês já têm uma ideia bem consolidada. Nós já estamos lá na frente na resolução de equações, mas aqui é o início, é a transformação de uma expressão de uma linguagem corrente em uma linguagem matemática. E aí depois a gente separa ali entre o que é uma equação e o que é uma expressão. Então, primeiro a gente precisa desenvolver este raciocínio nesta aula aqui, ó, nessa aula 28. Não é uma aula tão simples, exige um raciocínio bem apurado, concentração, para poder escrever a lei de formação destas sequências. Então, na prova conterá sim um exercício desse tipo, tá lá na aula, esse aqui tirei da aula, vejam lá, revejam, refaçam os exercícios. Aqui então ele dá uma sequência. Figura 1, 3 bolinhas. Figura 2 tem 3, 4, 5, 6 bolinhas. Figura 3 tem 4, 7, 8, 9, 10 bolinhas. E assim por diante. Aí então ele pergunta assim: respeitando esta ordem, esta sequência, quantas bolinhas terá na posição 6? Lembram deste exercício? Então, olha aqui, ó. Notem aqui, ó, uma das maneiras de a gente ver um padrão aqui, ó. A primeira começa com 3. A figura 1 começa com 3. A figura 2, você tem essas mesmas construção das 3 aqui em cima, mais 3 embaixo, certo? Olha, aumenta uma aqui e ele vem aqui para cima. Olha só essa aqui, ó. É uma maneira bem rústica, tá? Mas é só para encaminhar. Vocês sabem, se já tiveram essa aula, é só para encaminhar. Olha essa figura aqui, a figura 3. Ela tem toda a figura 2. Notem aqui, ó, olha, você recorta aqui, você tem toda a figura 2 aqui, mais uma bolinha na base. Então, gente, cada pessoa vai enxergar de maneira diferente aqui, né, o padrão, e aí vai criar a lei de formação. O importante é transformar esta sequência em uma lei de formação matemática, para poder responder os exercícios. Beleza, aí a gente avançou, aí a gente foi para a aula 29, ainda no caderno 3. Aí nós começamos com álgebra. Então a gente começou a identificar o que é álgebra em primeiro lugar. O que é álgebra? Quais são os termos? Qual é o vocabulário que envolve o estudo de álgebra? Se lembra da pergunta principal? Se lembra da pergunta principal? O que é álgebra? A gente tem que entender o que a gente está fazendo em primeiro lugar, né? Não se concentrar em apenas fazer a conta, em fazer contas em matemática. Entenda o conceito primeiro. Lembra que eu sempre falo para vocês? Se alguém perguntar assim, o que vocês estão estudando? Ah, estou estudando álgebra. Aí a pessoa pergunta, mas o que é álgebra? E você não consegue explicar? Significa que você não entendeu direito ainda. Você está se concentrando em fazer conta. E aí vai falhar. E aí vai acertar, vai errar. Eu acho que assim, o conhecimento não está consolidado. A partir do momento que você consegue responder, está estudando o quê? Estou estudando álgebra. O que é álgebra? Aí você responde, o que é álgebra? É um sistema de raciocínio. Simples assim, é um sistema de raciocínio. É isso. A gente vai pegar, ter uma definição maior, tal. A ideia gira em torno. É um sistema de raciocínio, onde a gente vai utilizar a letra para poder representar o desconhecido. Normalmente é um número, né? A nossa incógnita, o desconhecido, aquilo que a gente precisa encontrar. E
isso vai se criar um monômio. Monômio. Esse monômio, ele tem coeficiente, parte literal, ele tem o grau dele, certo? Então, tudo isso aqui é o conhecimento de base. Nós não fizemos ainda exercícios que utilize, né, essas partes de coeficiente, mas assim, para poder identificar. Então, a gente vai identificar assim. Então, aqui, vamos pegar o 3x. Então, o 3x é um monômio. O que é um monômio? É um termo algébrico. Termo algébrico. É um termo que a gente utiliza em álgebra. 3 vezes o número desconhecido. Então, é um termo algébrico. Aquela perguntinha assim, Paula pensou em um número e multiplicou por 3. 3x é um termo algébrico, um sistema de raciocínio. 3x. A partir do momento que fala assim, Paula pensou em um número, multiplicou ele por 3 e o resultado obtido foi menos 21. Aí ele vira uma equação, certo? Então, esta a primeira aula. A gente vai se concentrar em saber explicar o que é álgebra, saber identificar o que é um termo algébrico, o seu coeficiente, que é o número que acompanha a incógnita. Nesse caso aqui, ó, o 8, ele é um monômio? Sim, é um termo algébrico. Qual é o coeficiente? É o próprio 8. Tem parte literal? Não, nós estamos vendo que não. O que é o simétrico? Seria o oposto dele, né? Menos 8. Qual que é o grau? Zero, não tem nada, não tem incógnita elevado a nada. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a incógnita que é o x. Então o coeficiente é 3, parte literal é x, o simétrico dele é o menos 3x e o grau é 1, porque quando não tem nada aqui no x, significa que ele está elevado a 1. Olha aqui, x ao quadrado significa que o grau do monômio é 2. O coeficiente é menos 7, a parte literal é x ao quadrado. Simples. Então identifiquei isso, tal, e aí saber, né? Saber, eu dividi a aula inclusive em duas partes. Uma aula onde a gente resolveu alguns exercícios e exemplos só do que é uma expressão algébrica. Nesta aula tem a definição certinho o que é uma expressão algébrica e o que é uma equação. Beleza? Bom, aqui na página 428, ainda do caderno 3, nós vamos resolver as equações do primeiro grau com uma incógnita, certo? Então a gente já começa a resolver a equação. Então, o objetivo aqui nessa aula é desenvolver a técnica, né? Então, eu tenho aqui uma equação, já foi dada, já está montada, não tenho que ler, não tenho que interpretar, eu tenho que aplicar as propriedades. Tenho que aplicar as propriedades. Então eu vejo aqui, pá, beleza. Então aqui eu tenho uma multiplicação, então eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, vou fazer a distributiva. Fiz a distributiva, tomei cuidado com o sinal, certo? Regra de sinal. Chegou nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Letras para um lado, números para o outro. Então, ó, o 6x vai ficar com o 6x que deu 12x, o 2 com menos 18 deu menos 16, letra para um lado, número para o outro. O número foi para lá. Se aqui ele estava subtraindo, lá para o outro lado ele vai somando. Beleza, deu 36. O 12 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Beleza, isso aqui é a técnica. E aí tem os exercícios que a gente tem que, além de saber a técnica, óbvio, tem que saber a técnica, tem que saber resolver, você tem que saber transformar a linguagem corrente em linguagem matemática. Ou seja, transformar a língua portuguesa em uma linguagem matemática. Então, nós fizemos exercícios desse tipo aqui. Pense em um número. Não sei. Pensei em um número. Não sei. X. É o nosso desconhecido. X. Somei ele com 7. Mais 7. E obtive, então, é igual a 13. Em que número eu pensei? Então, viram? A gente vai, além de ler, interpretar, transformar, a gente vai lá resolver. Passa para um lado, então é o número 6 que eu pensei. Assim por diante. Então a gente tem vários exemplos aí. Aquele que eu disse que a gente
passou por ele algumas vezes, que inclusive envolve a regra de sinal. Paula pensou em um número, não sei, multiplicou ele por 3, 3x, e obteve menos 21. Em que número Paula pensou? No menos 7, certo? Porque se o resultado aqui é negativo e o 3 é positivo, significa que foi uma multiplicação de um número positivo por um número negativo. Então, é isso aí. Bom, o último exemplo. Isabela pensou em um número e multiplicou por 2. Pensou no número e multiplicou por 2. Pensou no x, multiplicou por 2, 2x. Do resultado, subtraiu 7, 2x menos 7. E obteve 15, igual a 15. Em que número Isabela pensou? Certo? Então, a gente vai avançando de alguns exercícios bem simples, que dá para fazer mentalmente mesmo, e outros que a gente vai ter que colocar eles no papel e organizar direitinho para poder resolver. Beleza? Acabou a apostila 3, essa parte inicial de álgebra. A gente foi para a apostila 4, aula 33, página 356. Na primeira aula lá, razão e proporção. Então, esta aula aqui era mais a definição, a gente estava iniciando nossos estudos em razão e proporção. Tanto que levou um tempo até a gente chegar agora, né, no final aí, em regra de 3, né, diretamente proporcional e inversamente proporcional, tal. Então aqui, primeiro, como eu disse lá de álgebra, o que é uma razão? O que é a regra de... razão. O que é a proporção? Razão. Então, a razão é uma palavra que vem do latim que significa quociente. É simples. Quociente. O que é o quociente? É o resultado de uma divisão. É o resultado de uma divisão. Então, neste exemplo aqui ó, eu tenho A sobre B. Toda fração indica uma divisão, que o resultado se chama quociente. Então, isso aqui, ó, A sobre B é uma razão. Isso é uma razão. E aí, nós utilizamos esta razão separadamente, ela continua sendo razão, e a gente consegue resolver vários exercícios. Quando a gente iguala duas razões, a gente cria uma proporção. Então, notem que o cálculo que foi feito aqui neste exercício, que estava lá na aula de vocês, é um exercício muito bom para treinar, para vocês refazerem. Ele fala assim, ó, 1/3 de 42. Não é proporção, 1/3 de 42. Isso é cálculo de razão. Você está vendo que eu não estou igualando, colocando igual. Então não é proporção, não é regra de 3. Tem muita gente que confunde. Depois que aprende regra de 3, tudo vira regra de 3. É regra de 3. Tudo vira regra de 3. Não. Então, veja só aqui, ó. Ele fala aqui, ó, que um vestibular para povos indígenas de uma universidade pública brasileira, de cada 3 inscritos, 1 era do gênero feminino. Qual que é a razão? 1 para 3, certo? A cada 3 inscritos, que é aqui o denominador, 1 era do gênero feminino. Aí na letra B ele fala assim: se foram inscritos 42 indígenas, quantos são do gênero feminino? Então notem que esse exercício eu fiz de duas maneiras. Eu fiz por um processo mais longo para vocês entenderem que é um cálculo de razão. Então eu fui criando razões equivalentes. O que são razões equivalentes? São frações equivalentes que representam a mesma parte de um todo. Vocês já sabem disso. Então, assim, 1 sobre 2. Comi 1 sobre 2 da barra de chocolate. Comi uma parte de 2 da barra de chocolate. Comi metade. Se eu disser comi 2/4 da barra de chocolate, eu comi a mesma fração, a mesma parte. Eu comi 2 partes de 4, ou seja, eu comi metade do mesmo jeito, certo? Então, são frações equivalentes e aqui são razões equivalentes. Então, eu falo assim, ó, bom, se de cada 3, 1 era mulher, de cada 6, 2 eram mulheres, de cada 9, 3, 12, 4, tal. Eu vou escolhendo um número, eu vou multiplicando. Então, o primeiro eu multipliquei por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Até chegar na razão que foi dado lá.
Então eu fui multiplicando, 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 até chegar no 14. 14 vezes 3 dá 42. 14 vezes 1 dá 14. Ou seja, se foram 42 inscritos, 14 eram mulheres. É claro que não é o cálculo mais prático, tanto é que não é nem comum, né, vocês verem esse tipo de cálculo nem com o professor explicando. Mas eu queria mostrar para vocês a base de onde está vindo o cálculo. Qual que é o cálculo mais comum que a gente faz já um cálculo direto? Eu sei que vocês fazem isso desde o quinto ano, porque meus filhos estão no quinto ano e eles estão fazendo um cálculo assim já, com razão, com fração. Calcular um terço de 42. Exatamente isso. Um terço de 42. Então a gente multiplica o 42 por 1 e divide pelo 3. Multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. 42 dividido por 3 dá 14. Então a gente já dá a resposta direto, certo? Só que assim a gente compreende o raciocínio, já que a gente está, né, dentro do campo álgebra, que é um sistema de raciocínio. Aqui vocês conseguem interpretar o raciocínio. Beleza. E aí a gente foi finalmente para a proporção. Aí sim, o que é uma proporção? A proporção é bem mais fácil de explicar. Proporção é quando você iguala, olha lá, coloca igual, iguala duas razões. Razão aqui, razão ali. Proporção. Qual que é a regra fundamental da proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Regra de X, regra de cruz, regra de 3. Chame do jeito que quiser, certo? Na estricto, do jeito que estão nos livros, se diz assim: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. No nosso dia a dia a gente chama regra de 3, certo? Então multiplica aqui, ó, 15 vezes o x dá 15x, o 30 vezes 135 dá 4050, passa para o outro lado dividindo, descobre. Então é um exercício que a gente fez muito bom para vocês treinarem, para vocês refazerem, né? Então esta razão aqui, ó, 15 para 30 foi dado no enunciado. Então, 15 para 135, desculpa. Ele diz que um banho de ducha de 15 minutos é igual, certo? Ou seja, corresponde a 135 litros de água limpa. 15 minutos para 135 litros. Aí ele pergunta, 30 minutos de banho corresponde a quantos litros de água? Viram? 15 minutos, 135 litros. 30 minutos, X litros. Assim eu consigo descobrir. E aí ele vai alternando, né, a pergunta, ele vai mudando, vai vendo aqui, ó, tá vendo? 15 para 135, 15 para 135, 15 para 135. Quando vem aqui na letra D e na letra E, ele muda a pergunta, ele dá a quantidade de litros, ele quer saber o tempo. Mesma coisa, olha lá a razão, 15 para 135. Só que agora ele deu a quantidade de litros, litros fica embaixo de litros, e ele quer saber o tempo, tempo embaixo de tempo. Aplica a regra de 3 do mesmo jeito, vai chegar agora no tempo, não na quantidade de litros, certo? Vamos refazer este exercício aí. E este exercício aqui, olha que exercício interessante. Dependendo do jeito que você pensa, ele se torna muito difícil. Ou não, né? Por isso que assim, tudo começa lá num sistema de raciocínio. Então ele fala assim, ó, em uma sala de aula, a razão entre o número de meninos e meninas é 4 para 5. 4 para 5. Cada 5 número de meninos em cima e meninas embaixo. Cada 5 meninas tem 4 meninos. É isso. Sabe-se que nessa sala há 27 alunos. Quantos são meninos e quantos são meninas? Olha, tá vendo? Tem 27 alunos. Então eu posso falar assim, simplesmente, vamos pensar assim, tem 27 alunos, então tem 20 meninos e 7 meninas. 20 mais 7 dá 27. Dá, mas respeita a proporção? Respeita a proporção? Viu que por que eu mostrei aquele cálculo aberto para vocês em razões equivalentes? Porque quando chegar nesse tipo de exercício, que parece ser bem difícil, dependendo da sua base, dependendo do seu sistema de raciocínio, se você pensar como aquele, não fica tão difícil. Então notem, olha só. 4
meninos e 5 meninas. Essa é a razão. Se a sala for assim, 4 para 5, tem 9 alunos. Então eu falo assim, 9 alunos não é, tem 27. Então eu vou multiplicar por 2. Constante de proporcionalidade é 2. Eu vou dobrar o número de cima e o número de baixo. Então, agora eu tenho 8 e 10. Estou seguindo a mesma razão? Estou, é claro. Se eu multipliquei por 2, se eu dividir por 2, ele volta na mesma razão. Estou respeitando a razão. Tem 18 alunos. Opa, está se aproximando. Bom, então por 2 não deu. Então eu vou triplicar o número de cima e o número de baixo. Tudo que eu faço em um, tem que fazer no outro na mesma proporção. Vou triplicar. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 15 mais 12 dá 27. Aí, ó. Olha que exercício bom de fazer um diagnóstico. Olha que exercício bom. Porque, como eu falei, depois que eu mostro aqui, depois que eu pensei, falar assim, mas não é tão difícil assim. Claro, porque eu pensei. Pega esse exercício sozinho, na hora de uma prova, na hora de um vestibular, na hora de um concurso público. Tem gente que quebra a cabeça para poder chegar nesse exercício. Por isso que a gente começa no nosso sistema de raciocínio. Então, assim, uma boa base, um bom alicerce vai fazer com que um exercício desse se torne fácil. Então, nesta sala de aula, eu tenho 12 meninos, tá vendo? Menino vai em cima, meninos, e 15 meninas, totalizando 27 alunos. Legal, né? E aí eu podia continuar. Se ele falasse que tivesse 36, multiplicaria por 4 e assim por diante. Bacana. E aí a gente chega na regra de 3 e os sistemas de proporcionalidade. E olha, até parei aqui, ó, na inversa. Então lembra a provinha que eu fiz com vocês, uma verificação de aprendizagem, e aí eu notei que vocês estão indo bem, foram bem, beleza. Só que poucos notaram que aquele exercício que eu pedi para fazer o upload era inversamente proporcional e que o padrão da regra de 3 para o inversamente proporcional é diferente. É diferente. Como eu falei esses dias para vocês mesmo, não existe uma única maneira de fazer. Claro, nunca tem um algoritmo só e eu não quero ficar engessando vocês da maneira que eu faço. Então, só que assim, eu procuro explicar de uma única forma, para que não fique criando muitas explicações e vocês fiquem confusos, achar que cada um tem que fazer de uma maneira diferente. Não é isso. É que vocês têm que entender sim que o padrão de uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional é diferente. Então volte nessa aula que você vai ver que eu separei a aula em duas partes. A primeira parte é só diretamente proporcional, a segunda é só inversamente proporcional, e aí no final eu comparo as duas, eu coloco duas tabelas para vocês notarem a diferença, vocês vão lembrar disso. Uma a gente faz pela regra de 3, certo? Multiplica em cruz, e a outra a gente faz pela coluna, o de cima pelo de baixo, dá tal número, de cima pelo de baixo, dá tal número. É uma das maneiras de fazer. Aqui eu tenho outra, certo? Só que dá pra gente ver aquele mesmo padrão. Então a gente já notou, e a gente já viu, a gente já estudou, já refez, que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo que a pessoa vai demorar para chegar de uma cidade em outra. Então aqui a gente tem um exercício que nós já fizemos, nós já utilizamos este exercício. A apostila tem exercício idêntico a esse, muda ali, né, os detalhes aí, mas ele é exercício de velocidade e tempo da mesma forma. Então ele fala aqui, ó, que se a velocidade for de 60 quilômetros por hora, esta viagem demora 6 horas. Sai da cidade A para a cidade B em 6 horas. Então notem aqui, ó, se a velocidade é de 60, ele demora 6 horas. Beleza. Se ele aumentar essa velocidade para 80, em quanto tempo ele vai fazer essa mesma viagem, nas mesmas condições? Aí você pensa assim, bom, 60 quilômetros por hora, demorei 6 horas. Se eu aumentar a velocidade, tá vendo lá? Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Opa, são inversamente proporcionais. Eu não posso sair aqui e fazer isso aqui, ó. 60 vezes x e 80 vezes 6. Só aplicar a regra de 3 aqui, sem parar e sem pensar.
Então calma, interprete antes, pense, leia o exercício, monte as suas razões, seja em forma de tabela ou seja diretamente em forma de razão, mas pense antes. Pense. Por quê? Porque quando você chegar nesta conclusão, que eles são inversamente proporcionais, notem que esta maneira aqui, que é uma imagem que eu peguei aqui, ó, pronta, peguei essa imagem pronta daqui, ó, coloquei a fonte aqui para vocês. A pessoa que fez percebeu que é inversamente proporcional, e se é inversamente proporcional, o que ele fez? Antes de colocar aqui na razão, ele inverteu. É o sistema de flecha. Eu gosto desse sistema, eu uso também. Principalmente na regra de 3 composta, onde vai ter 3, 4, 5 razões. Eu gosto, é o sistema que eu utilizo em regra de 3 composta. É esse, certo? Da apostila não é esse sistema que ele, né, eu mostrei para vocês lá nas tabelas. Como é o sistema então da tabela? O da tabela é multiplicar a razão por ela mesma. Então, ó, qual que é a razão? Ó, era 60 para 6 e 80 para x, que é aquilo que eu falo para vocês multiplicar. É que nesse caso ele está aqui, ó, na horizontal. Na da apostila estava aqui na vertical. É ele por ele mesmo. Ele por ele mesmo. A razão é o numerador pelo denominador. Igual, numerador pelo denominador da outra. Então notem que aqui, ó, é o numerador pelo denominador. É a mesma coisa. Então vejam que invertendo, ou a gente multiplicando aqui, olha aqui, ó, 80 vezes x, 80x. 80 vezes x, 80x. E 60 vezes 6, 360. O 80 passa dividindo 4 horas e meia. Claro que tinha que dar um número menor. A gente até comprova. Claro, se é maior a velocidade, ele vai chegar mais rápido. O tempo é menor. Certo? Então, cuidado. Revejam essa aula com cuidado. Interpretem, tá? Para vocês saírem bem, como sempre. Bom, gente, a orientação de estudo aqui é a gente fazer o teste das unidades, que serve para isso mesmo, tá o nome aí, né? Para que vocês façam o diagnóstico, se vocês estão entendendo. Lembrando sempre que esses testes são exercícios mais difíceis, são exercícios de vestibular, são exercícios de Olimpíadas. Tem muito exercício daquela Olimpíada Canguru, é uma Olimpíada de Matemática Internacional. Então não tem problema ter dificuldade. Serve para que você faça um teste mesmo, tá? E não esqueça de fazer as listas do plural. Beleza? É isso aí, gente. Bons estudos aí e até mais.